Vamos lá, 27 de maio de 2019, as principais notícias desta segunda-feira agora aqui na TV Difusora. Cerca de 50 mil turistas devem visitar o estado no período junino. O centro histórico já está decorado para as festas. No esporte tem um balanço da participação dos times maranhenses no Campeonato Brasileiro, com destaque para o Sampaio, que agora é líder isolado no seu grupo. No estúdio vamos falar sobre a entrega de títulos de propriedade rural e apoio a projetos produtivos. E ainda vamos saber mais sobre o combate ao glaucoma. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Ótimo dia, boa semana, boa segunda-feira para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. O dia está só começando, renovando as esperanças aí nesse início de semana. Uma ótima semana para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Os amigos aí no interior do estado acompanhando a programação da TV Difusora. Uma ótima segunda-feira. Bom, se você é estudante do terceiro ano e ainda não sabe que carreira seguir, você não está sozinho. Uma pesquisa aponta que mais da metade dos estudantes tem essa dificuldade. Aqui na capital, no fim de semana, aconteceu um evento para dar uma forcinha para esses jovens. A Karina não sabia o que cursar na faculdade. A primeira opção foi Direito, mas muito aconteceu até ela escolher estudar História. A minha primeira área que eu escolhi foi Direito. Aí eu vi que aquilo não tinha muito a ver comigo e comecei a pesquisar e a ler. O que eu gostava, a minha autoescolha, o meu autoconhecimento, para poder ver o que mais se relacionava comigo. E aí hoje conseguiu? Consegui. E ela não foi a única que teve dúvida. Uma pesquisa feita em 2018 pelo portal educacional com 2.000 adolescentes mostrou que 54% dos estudantes do terceiro ano não tinham decidido qual carreira seguir. O tema que chamou a atenção de profissionais que decidiram dar uma mãozinha para os mais indecisos. Aqui, o teste vocacional é apresentado de diferentes formas. Nosso evento, a gente vem com uma programação vasta, que é justamente para essas pessoas que ainda não se encontraram no que ela realmente quer fazer, para a gente poder tentar guiar e tentar dar o norte naquilo. Então a feira tem várias dinâmicas para que ela possa também se descobrir, várias rodadas sobre negócios, sobre profissões, para que elas possam também conversar com alguns profissionais da área que já estão atuando, para que elas possam entender como realmente é aquela área. Uma equipe é responsável por palestras, testes e orientações básicas para quem ainda não sabe o que estudar no nível superior. E a gente teve um aulão com temáticas sobre o Enem, para ajudar esses alunos a se prepararem para o vestibular. E também a gente tem a nossa feira com os nossos parceiros, onde a gente tem muito conteúdo, oportunidades de estágio, de emprego, de intercâmbio, que vieram trazer informações para essas pessoas. Aqui tem espaço para aliviar o estresse de quem desde cedo tem que planejar o futuro. Problema não enfrentado pela Fernanda. Ainda no ensino fundamental, ela sabia a sua profissão. E foi aqui, na troca de ideias, que ela decidiu buscar outras oportunidades fora do país. Eu sempre soube o que eu queria fazer, então eu cursei letras, me formei, mas o que eu sempre quis foi jornalismo. Sempre difícil, né, tomar uma decisão como essa, a questão da idade, do período, enfim, são vários os fatores aí que contribuem para essa dificuldade na hora de tomar decisão. Legal ter um evento nessa direção aí, né, que as pessoas possam seguir aí a sua carreira. São 7 horas e mais 3 minutos, você ligado aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, daqui a pouco acontece aqui na capital uma palestra que trata sobre internet e violência sexual. Quem tem os detalhes é Eduardo Ericeira, que fala lá do local do evento. Eduardo. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão, uma ótima semana a todos, assunto de extrema importância, algo que tem sido muito discutido, essa questão do acesso à internet, começa desde muito cedo, hoje as crianças já têm esse acesso à internet, e a questão da divulgação desses conteúdos eróticos, enfim, íntimos, e às vezes as pessoas acham que não tem essa propagação toda e de fato acontece, essa palestra vai acontecer hoje justamente para tratar sobre esse assunto, que é essa questão da divulgação, dessa propagação desse conteúdo íntimo, que às vezes a pessoa não tem nem a questão da conscientização, o quanto isso é preocupante e quanto isso é perigoso. Essa palestra que vai ser concedida pelo Rodrigo Negin, que é psicólogo e pesquisador da Universidade Federal da Bahia, vai acontecer no auditório da Procuradoria-Geral da Justiça, e preocupado não só com essa questão da divulgação do conteúdo, da propagação do conteúdo, mas questão do bullying virtual, que também acontece muito, e justamente essa divulgação de conteúdo íntimo, que às vezes é muito divulgado. Olha, segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil,
apontam que mais de 81 milhões de brasileiros, já com mais de 10 anos de idade, acessam a internet pelo celular. Antigamente as pessoas utilizavam muito a questão do computador, outros equipamentos eletrônicos, outros equipamentos aí tecnológicos. Hoje em dia as pessoas acessam muito o celular. Mais de 81 milhões de brasileiros, segundo dados aí que apontam do Comitê Gestor da Internet do Brasil, mais de 81 milhões de brasileiros com mais de 10 anos já têm acesso ao celular. O número representa 47% dessa parcela da população, de acordo com as entrevistas feitas em 19.200 domicílios entre outubro de 2014 e março de 2015. A ONG registrou no ano passado 322 atendimentos em seu canal de ajuda sobre situações envolvendo o chamado sexting, quando jovens e adolescentes trocam imagens em si mesmos com pouca roupa ou nus, que é altamente aí preocupante, e mensagens de texto erótica. Com relação ao cyberbullying, a Safernet registrou 265 pedidos de ajuda. Em 2014, a Safernet computou aí 244 atendimentos por sexting e 167 por cyberbullying. Probleminha com o sinal do nosso Eduardo lá. A palestra importante que acontece na sede da Procuradoria-Geral de Justiça acontece hoje aqui na capital, no bairro do Calhau, de onde o Eduardo estava falando ao vivo ainda há pouco. São 7h mais 6. Agora vamos falar de segurança? Com a participação de Silvan Alves, que apresentou agora há pouco o Bandeira 2. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Silvan, vamos falar sobre esse caso envolvendo um pastor, Silvan, um líder religioso na cidade de Imperatriz, foi preso. Qual é a acusação? Olha, ele foi preso durante o culto na igreja, no bairro Parque São José, na noite deste domingo. O pastor Francisco Silva Neves, ele é acusado de violência doméstica. A polícia tomou conhecimento do fato assim que a vítima, no caso a esposa dele, deu entrada no Hospital Socorrão 2, de Imperatriz, bastante machucada, bastante lesionada, e ela que atribuiu a ele a autoria da agressão. Devido à gravidade dos ferimentos que ela sofreu, ela teve que ser transferida durante essa madrugada. Ela já está no microrregional, que é o hospital lá de Imperatriz. Devido à gravidade dos ferimentos que ela sofreu, ela já está internada no hospital microrregional. O pastor foi levado no culto, o culto foi interrompido, ele foi levado para a central de flagrante, lá de Imperatriz, e lá ele foi autuado em flagrante na noite desse domingo por crime de violência doméstica previsto na Lei Maria da Penha. Hoje, depois do primeiro dia útil, depois da agressão, que foi no domingo, a Delegacia da Mulher assume a responsabilidade da investigação, inclusive no que diz respeito aos exames aos quais a vítima deve ser submetida. Ela deve ser ouvida, porque no plantão não deu para que fosse tomado o depoimento dela, a não ser as informações preliminares que os policiais colheram ainda no Hospital Socorrão 2, mas hoje deve ser efetivado a tomada de depoimento dela, mesmo que seja no hospital, isso dependendo, é claro, da liberação dos médicos, e aí também já o encaminhamento para que ela seja submetida aos exames para juntar no auto de prisão em flagrante. Silvan, vamos falar agora de uma prisão de um assaltante aí de ônibus aqui da capital, Silvan? Exato, Adalberto. O pessoal do Batalhão Tiradentes, eles acabaram prendendo ali na Avenida dos Franceses, depois de um assalto a ônibus, o Luiz Carlos Reis Júnior, mais conhecido como Jabal. Ele é morador ali mesmo do bairro da Alemanha. O que chamou a atenção é que depois de terem assaltado o ônibus, os bandidos foram resgatados numa moto. Né? E aí o pessoal do Batalhão Tiradentes saiu em perseguição com as características da moto, acabou conseguindo localizar a moto e prender o Luiz Carlos Reis Júnior, que acabou sendo levado para a delegacia, onde ele foi autuado em flagrante. O outro assaltante foi preso também logo em seguida, já que havia a identificação dele. E para finalizar, Alberto, teve também a apreensão de quase 34 quilos de pasta base de cocaína, uma das maiores apreensões já feitas aqui na região. Pra você ter uma ideia, essa droga ela está avaliada em R$2 milhões. Essa droga ela, estava lá em Picos, era um morador da cidade de Caxias, que estava transportando essa pasta base de cocaína. Ele deixaria uma parte dessa droga em Picos e o restante viria para a nossa cidade de Caxias,
aqui no Maranhão. A Polícia Rodoviária Federal fez a prisão, não revelou a identidade dele, porque a prisão dele em flagrante deve ser repassada para a Polícia Federal para investigar, não é, a chegada dessa droga aqui no estado do Piauí e no estado do Maranhão. Diz ele que recebeu o carregamento lá em Teresina e que deixaria uma parte dessa droga lá em Picos e o restante seria para abastecer a cidade de Caxias. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia, boa semana para você, Bom Silvão. dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves participando aqui do Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 10 minutos, 7h10. Confira agora o nosso giro de notícias. Morreu na tarde deste domingo no Hospital Geral o comunicador Oswaldo Souza, que ficou conhecido pelo nome do programa de TV que apresentou por anos, o Mandou Legal. Ele era um defensor da cultura popular maranhense. Oswaldo descobriu um câncer na garganta no ano de 2016 e desde então travava uma luta contra a doença. Várias campanhas chegaram a ser feitas para ajudá-lo a custear o tratamento. O governo do estado, por meio da Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos, manifestou nota de pesar pela morte do comunicador. O velório de Oswaldo Souza está sendo realizado no Parque Folclórico da Vila Palmeira e o sepultamento será às 5 horas da tarde no cemitério Jardim da Paz. Em menos de uma semana, 170 trabalhadores foram encaminhados para o mercado de trabalho em Imperatriz e São Luís. O encaminhamento foi realizado através do Sistema Nacional de Emprego, SINE, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e da Economia Solidária. Em Imperatriz, foi realizado o processo de encaminhamento de trabalhadores cadastrados no SINE para ocupar 150 vagas disponibilizadas por uma fábrica de colchões. Em São Luís, o encaminhamento foi de profissionais para ocupar vagas de vendedores internos disponibilizadas por uma rede de lojas de eletrodomésticos. Aconteceu na manhã de ontem na Avenida Litorânea a caminhada em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na capital maranhense, a concentração ocorreu na Praça do Pescador e reuniu centenas de pessoas. Em São Luís, o movimento contou com a segurança do Batalhão da Polícia Militar de Turismo e Polícia Rodoviária Estadual. A PM não divulgou a quantidade de pessoas que esteve no local. Vamos falar de política com o John Coutrin. John, um ótimo dia para você. Boa segunda-feira, John Coutrin. Boa segunda-feira, Adalberto. Boa segunda-feira a todos. Bom, John, vamos falar da repercussão desse ato que a gente mostrou agora há pouco em algumas imagens. Aconteceu aqui em São Luís, Imperatriz também aconteceu. Enfim, várias cidades do país. Qual foi a repercussão aí nas redes sociais? Já temos, inclusive, o próprio presidente Jair Bolsonaro já se manifestou, inclusive, desde ontem, né? Isso, Adalberto. Se manifestou, disse que foi um recado às velhas práticas, à velha política, dada aí pelos militantes, pelos eleitores dele durante esse final de semana. Bom, nós temos a manifestação do presidente, aí ele destaca alguns pontos. Primeiro, a questão pacífica dos movimentos, Adalberto, ele disse que foi pacífica, volta a também tocar na questão da democracia, apesar de, a gente vai destacar um ponto importante, que em algumas manifestações, Adalberto, alguns defenderam aquelas pautas antidemocráticas. Por exemplo, o fechamento do STF e o fechamento do Congresso, infelizmente. Mas isso foi alguns atos isolados, não foi o tema principal das manifestações. Claro, estava a questão da reforma da Previdência, né, pedindo a aprovação, e também o projeto anticrime do Sérgio Moro. Isso foram as pautas principais. Então, o presidente se manifestou, disse que o Brasil caminha para o amadurecimento de sua democracia, com representantes sensíveis aos anseios da sociedade. Aí, claro, destaca a questão também pacífica dos atos ali realizados ontem no domingo. Segundo informações, Adalberto, os atos, né, ocorreram em 26 estados e no Distrito Federal e alcançou aí 222 cidades, 156 cidades, aliás, 156 cidades em 26 estados e Distrito Federal. Em comparação com o ato do dia 15, que também ocorreu em 26 estados e no Distrito Federal, só que foi um pouquinho maior em 222 cidades, ou seja, o ato do dia 15 foi maior do que esse de ontem pró-Bolsonaro. Do dia 15, claro, aqueles atos ali contra o contingenciamento dos cortes na educação. Então, ocorreu em 222 cidades e ontem em 156 cidades. Apesar disso, a avaliação que faz é o seguinte, que o presidente Bolsonaro, as manifestações não foram pífias, mas também não superaram as expectativas. Pensava-se em colocar aí um número bem maior do que o do ato do último dia 15. Vale pontuar o seguinte, Adalberto, além dessas manifestações do presidente, vale pontuar o seguinte, com essa quantidade de números de pessoas que foram às ruas,
não dá para o presidente sofrer impeachment. Ele consegue se fortalecer nesse quesito. Por outro lado, também não dá para emparedar o Congresso. Não é possível emparedar o Congresso, nem os parlamentares, porque não foi um número aí, na avaliação, claro, dos próprios políticos, de membros do STF, do próprio Rodrigo Maia, não foi um número tão alto a ponto de emparedar o Congresso, de constranger os parlamentares. Outra avaliação que se faz também, Adalberto, é que isso reflete a avaliação do presidente Bolsonaro nas pesquisas, ou seja, um terço considera o presidente bom ou ótimo, um terço considera ruim ou péssimo e um terço considera regular. E foi justamente essa parte do eleitorado que acha o governo bom e ótimo que foram às ruas, ou seja, um terço mais ou menos desse eleitorado. Como não houve uma mobilização maciça, não teve como o presidente aí capitalizar, né, um capital político novo em relação a essas manifestações. No dia 30 já foi convocada uma outra manifestação, dessa vez não dos aliados do Bolsonaro, mas aí da esquerda, dos movimentos de esquerda também, já para o próximo dia 30. Quem também se manifestou, Adalberto, foi o governador Flávio Dino nas redes sociais. Vamos ver? Vamos acompanhar? Aí está, portanto. Isso. Mais cedo ele tinha dito, né, que respeita os movimentos democráticos, independente de ser grande ou pequeno, e fez uma comparação, né, botou uma foto aí dos dois movimentos do último dia 15 com o de ontem, e também se manifestou logo depois, mas no final da noite também, em relação às manifestações. Aí ele pontua a questão aí, que nós falamos, daquelas pautas antidemocráticas que podem ter contribuído para que fosse abaixo da expectativa o número de participantes, e também destaca outras questões aí, dizendo que o governo está se defendendo, né, querendo colocar uma agenda aí na defensiva. Bom, essas foram a repercussão aqui em São Luís. O ato contou, Adalberto, com algo em torno de 1,5 mil pessoas, mais ou menos, próximo de 2 mil pessoas. A PM divulgou essa faixa, também não conseguiram mobilizar, como em outros atos aqui em São Luís, chegou até 10 mil pessoas na campanha eleitoral do presidente Bolsonaro, 10 mil pessoas, e ontem não chegou a 2 mil pessoas. Então, também foi um movimento abaixo do esperado, mas também não foi um movimento pífio e nem frustrante, ou seja, ficou aí, não foi nem tão ruim e nem tão bom essas manifestações de ontem pró-Bolsonaro. Obrigado, João. Boa semana para você. Boa semana, Adalberto. Até amanhã. É o nosso Diogo Coutrinho, colunista de política aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, famílias recebem título de propriedade rural e apoio a projetos produtivos. E mais, nós vamos ter as notícias do esporte também, já depois do intervalo. Os times maranhenses que disputaram o Campeonato Brasileiro entraram em campo no fim de semana. O Sampaio é mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. A gente volta já com as notícias do esporte também. Um instante só. São 7 horas e mais 21 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Esta semana, 97 famílias vão ser beneficiadas com escritura de propriedades rurais e apoio a projetos produtivos aqui no Maranhão. Aqui no estúdio eu recebo Francisco Salles, secretário adjunto de Comercialização e Organização Produtiva da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, para falar mais sobre o assunto. Bom dia, secretário. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. A importância desse ato, principalmente da entrega da escritura da propriedade rural. É fundamental para o agricultor porque ele já recebe das mãos do governador a escritura da terra. Não é mais aquele título que ainda vai para cartório. Esse já é consolidado a escritura onde o trabalhador rural pode fazer investimento na sua terra. Quais são as regiões? Esse é o Programa Nacional de Crédito Fundiário executado aqui no estado pela Secretaria, não é? O Programa Nacional de Crédito Fundiário é um programa muito importante porque ele possibilita que famílias de trabalhadores sem terra possam adquirir essas terras através de um crédito especial com juros muito baixos e complementando, ainda recebe os recursos para fazer investimento comunitário na sua propriedade. É um programa que está acontecendo em todo o Brasil, mas o Maranhão é um estado que ele se destaca porque já existe mais de 400 assentamentos, foram aproximadamente 500 propriedades compradas com esses recursos
e são hoje 12.250 aproximadamente famílias que estão assentadas através deste programa tão importante para os agricultores naquelas terras que, como disse, não são passíveis de desapropriação por interesse social, são terras menor do que 15 módulos fiscais ou terras produtivas. Portanto, foi uma grande reivindicação dos movimentos sociais, sobretudo da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, foi uma grande conquista nos anos 98. De modo que aqui no Maranhão, nós, nesse período do governo Flávio Dino, nós já fizemos investimentos aí em torno de 30 milhões de reais, incluindo os recursos de compra e investimentos comunitários. Essas escrituras de propriedades rurais, elas são qual região, quais são os municípios desse momento, dessa cerimônia dessa semana? Nesse momento são 17 famílias do município de Mirador que estão recebendo as escrituras. As demais, são 84 famílias, já estão recebendo cerca de R$1,5 milhão de reais, exatamente para esses projetos produtivos, que estão no município de Coroatá, Tuntum e Cururupu. Agora, há também contratos de repasse de subprojetos de investimento comunitário, né? Como é que funciona ele? Quantas famílias vão ser beneficiadas e os municípios? Nesse momento, são 84 famílias que são beneficiárias do município de Tuntum, Coroatá e Cururupu. Eles irão receber esse contrato de repasse de R$1,5 milhão, fica à disposição deles, do Banco do Nordeste. Eles irão apresentar os seus projetos produtivos que serão apreciados pela Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, de modo que, na medida em que eles apresentam os projetos, serão liberados, vão ter inclusive assistência técnica, e temos grandes esperanças de que essas famílias todas haverão de ter melhoria na sua qualidade de vida, na sua produção, de forma que nós estamos muito felizes com isso. O governador Flávio Dino, que sempre tem prestigiado esse tipo de ação para os pequenos agricultores, os agricultores familiares, mais uma vez vai receber no Palácio dos Leões na quinta-feira. Qual o horário? Às 15 horas. E nós estamos muito felizes, certamente os trabalhadores rurais também vão ficar muito felizes em ser recebidos pelo nosso governador Flávio Dino. Obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, confirmando então na quinta-feira às 3 da tarde, no auditório do Palácio dos Leões, essa solenidade de entrega então das escrituras de propriedades rurais e também esses contratos de repasse de subprojetos de investimento comunitário. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia. O Laboratório Central do Maranhão completa 100 anos e daqui a pouco uma cerimônia marca a data. Quem tem informações para nós é Eduardo Ericeira, que está lá, inclusive no LACEN. Não é isso, Eduardo? Pois é, Adalberto, o Laboratório Central do Maranhão, uma data emblemática, completa 100 anos, centenário aí, onde as pessoas podem, realmente já fizeram vários exames, um laboratório que tem um trabalho super importante aqui na capital São Luís e também em todo o estado do Maranhão. A solenidade acontece às 8h30 da manhã, aqui na sede que fica no bairro do Diamante, na capital São Luís. Durante o lançamento haverá aí o lançamento também, durante a cerimônia haverá o lançamento do selo comemorativo ao centenário e a entrega do laboratório de virologia para diagnóstico da raiva. Com a inauguração do laboratório de virologia, aí para o diagnóstico da raiva, o LACEN passa a atuar como laboratório de referência no estado para o diagnóstico da raiva, assim como subsidiará ações de controle e monitoramento da raiva animal no Maranhão. A gente fala aqui, cita que o LACEN, por exemplo, ele já realiza exames, aí, diagnósticos importantes em relação à questão de doenças como a dengue, zika, chikungunya, também a leptospirose, leishmaniose canina e humana, doença de Chagas, coqueluche, difteria, tuberculose, hanseníase, HIV, herpes, hepatites A, B e C, assim como a influenza, rotavírus, sífilis e rubéola. Quer dizer, são vários exames que são realizados aqui no Laboratório Central do Maranhão. Olha, desde junho de 2016, a unidade iniciou a realização do exame de sorologia para chikungunya. E o prazo do resultado reduziu de 15, antes era de 15 para 5 dias, isso desde junho de 2016. O LACEN, Laboratório Central do Maranhão, que é referência aí na vigilância epidemiológica, ambiental e também sanitária, completando 100 anos, cerimônia acontecendo hoje às 8h30 da manhã, promovida aí pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente volta com você, Adalberto.
Obrigado, Eduardo, pelas informações. São 7 horas e mais 28 minutos. Nós vamos agora à Imperatriz, porque junho está chegando e com ele as praias do Rio Tocantins. Aliás, esse ano já tem gente aproveitando o clima praiano aí da região tocantina. Não é isso, Luiz Carlos Lima? Bom dia. Oi, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, nesse fim de semana, muita gente aproveitou o sol e o calor para se divertir nas praias do Rio Tocantins, apesar de não haver nenhum tipo de infraestrutura ou segurança. O sol dá sinais de um verão que promete movimentar o Rio Tocantins. O calor atrai muita gente a algumas praias que começaram a surgir e a pontos como este, embaixo da Ponte Dom Afonso, onde alguns jovens improvisaram uma escada para alcançar os pilares e de lá saltar dentro do rio. O superintendente da Defesa Civil do município de Imperatriz diz que os locais como este oferecem riscos aos banhistas. Fica um risco, né? As crianças podem estar do ladinho do pai, de repente já está no local mais fundo, tem a bebida alcoólica, então a Defesa Civil recomenda que tenha muito cuidado. Este grupo de amigos reconhece o perigo. A gente conversa mais do que banho, a gente vem só para refrescar, pode prestar atenção que o menino fica dali para cá, entendeu? A gente não avança, mas a gente sabe que é perigoso, entendeu? Só ter cuidado um pouquinho que tudo dá certo. O local que registra maior movimentação no período de veraneio em Imperatriz é a Praia do Cacau. Por enquanto, muita água e poucos sinais de areia. Os banhistas vêm aqui apenas pegar o transporte para as praias do estado do Tocantins. Brincar com toda a segurança, obedecendo pelo menos os itens básicos de segurança que há nos barqueiros, que tem nos barcos, para a gente poder desfrutar de que há melhor nas águas do Tocantins. A poucos minutos de Imperatriz, bastando apenas atravessar o Rio Tocantins, a Praia da Bela Vista, ou Praia do Porto, como alguns frequentadores costumam chamar, registra um bom movimento desde o dia 1º de maio. O Ministério Público do Trabalho começa esta semana o agendamento eletrônico dos serviços. A intenção é agilizar o atendimento e reduzir as filas. Joatan chegou às 5 horas da manhã no Ministério Público do Trabalho para dar entrada no seguro-desemprego. A gente percebe que a demanda está grande, né? Pelo momento que o país está passando, a quantidade de pessoas que estão procurando o Ministério do Trabalho aumentou bastante. E a gente tem que chegar a um horário bem mais cedo para poder conseguir ser atendido, né? A partir da semana que vem, o atendimento no Ministério Público do Trabalho em Imperatriz será feito com agendamento pela internet. O sistema vai ficar disponível para todos os usuários. O trabalhador só tem que entrar no site do Ministério do Trabalho, preencher os dados, nome, CPF e selecionar o tipo de atendimento que ele gostaria que fosse efetuado. De acordo com a Gerência Regional do Ministério do Trabalho, a intenção é diminuir o tempo de espera dos trabalhadores e melhorar os serviços oferecidos. Atualmente, são realizados cerca de 100 atendimentos por dia. A mudança vai valer para procedimentos como a entrada no seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e outros serviços. Vai trazer uma maior comodidade, uma celeridade nesse atendimento. O trabalhador não vai ter que ficar esperando mais em filas grandes para ser atendido. Ele vai ser atendido no horário em que está previsto que ele seja atendido. Eram essas as informações aqui da região, Adalberto. Eu volto com você, desejando uma boa semana a todos. Boa semana, Luiz, para todos aí em Imperatriz também. Agora vamos falar de esporte. O Maranhão Atlético Clube está matematicamente eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D. Na sexta-feira, na estreia do técnico Lucas Andrade, o time atleticano sofreu uma virada e foi derrotado por 2-1. Os gols do MAC foram o gol do MAC foi de Isaías, Martinez e Dan marcaram para a equipe cearense. O jogo foi aqui no Estádio Castelão, em São Luís. Pela Série D, o MAC volta a campo no dia 2 de junho, apenas para cumprir tabela, recebendo o Central no Estádio Castelão às 5 horas da tarde. O Maranhão é o único time do seu grupo que não tem nenhum ponto na competição. E um dos 5 entre os 68 que não pontuaram ainda na Série D. Hoje à noite o Moto entra em campo para pegar o Ipiranga no estádio Zerão em Macapá. O time do Amapá precisa da vitória para continuar vivo na competição.
Já o Papão quer vencer para se classificar para a próxima fase com um detalhe, com 2 rodadas de antecedência. Portanto, jogo extremamente importante para o Moto hoje, fora de casa, mas tem tudo, já conhece o adversário, inclusive tem tudo para voltar para São Luís, já classificado para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar de Série C. O Imperatriz foi a João Pessoa e voltou de lá com uma derrota que complica a situação do time. A Rede balançou nos 2 tempos. Aos 40 minutos da primeira etapa, Felipe Alves abriu o placar para os donos da casa. Aos 10 minutos da etapa complementar, ele marcou outra vez, cobrando pênalti. E aos 11, Felipe Alves, outra vez, fez o terceiro para o Belo. Aos 49 do último minuto, de cabeça, Diogo Oliveira diminuiu para o Cavalo de Aço. Com o resultado, o Imperatriz continua com 5 pontos na tabela. Está em situação complicada, está na 7ª colocação. O Botafogo da Paraíba chegou aos 9 pontos e está no G4 na 3ª posição. Agora vamos falar do jogo do Sampaio, do líder. O Sampaio agora é líder isolado do seu grupo. Vamos ver. Antes da partida, 1 minuto de silêncio pela morte do comunicador Oswaldo Souza. Os times brigam pela liderança. Aos 21 minutos, Gustavinho se choca com outro jogador. A partida para por alguns minutos. Falta, cobrada por Everton Silva, mas a bola passa direto. O Sampaio ainda falhou em mais 2 cobranças de falta, até que nos 30 minutos, Esquerdinha fez o passe para Cleitinho, que manda com o pé direto para o gol, marcando o primeiro da partida. Sampaio 1, Ferroviário 0. A Bolívia Querida continuou dominando, mas o time cearense não se intimidou. Aos 40 minutos, nessa jogada perigosa, o time faz o ataque, mas sem sucesso. Foi só aos 43 minutos que Edson Cairuz mandou a bola para a rede, deixando tudo igual. Para a alegria da torcida do Ferroviário, mesmo tímida, estava presente. No segundo tempo, o time maranhense foi mais agressivo. Sai o autor do gol, Cleitinho, e entra o estreante Helder, que protagonizou momentos importantes. Nessa jogada ele cruza, e a bola bate na mão do zagueiro do Ferroviário, Jonatas. Pênalti. Salatiel vai para a cobrança, e aos 31 minutos do segundo tempo, ele manda a bola direto para a rede e vira o placar. Sampaio 2, Ferroviário 1. O time do Ceará ainda atacou, mas sem muita expressão. Aos 37, o Ferroviário vai à cobrança do escanteio, mas o goleiro Andrei defende e acaba se machucando. Recuperado, ele manda a bola, que é recebida por Welder, e foi mais rápido que o goleiro Nicolas e marcou o gol de cabeça, ampliando o placar para o Sampaio. E mesmo com 5 minutos de acréscimo, saiu vitorioso dentro de casa. Sampaio Correia 3, Ferroviário 1. A gente sabia que o jogo aqui era difícil, né, contra o Sampaio. Agora a gente trabalhar e final de semana tem o próximo aí pra gente reverter esse placar aí. O torcedor sai feliz hoje aqui, ganhamos de uma equipe forte, que é o Ferroviário. Vamos assumir, eu acho, a liderança da competição. Eu acho que temos que comemorar muito, mas descansar já visando uma batalha que a gente tem pela frente diante do Palmeiras. O Ferroviário perde a invencibilidade. Com a vitória, o Sampaio lidera invicto absoluto com 11 pontos. O próximo passo é manter a boa atuação fora de casa em São Paulo, onde o time maranhense vai enfrentar o Palmeiras pela Copa do Brasil. Tem que ter muito cuidado porque a gente enfrenta a equipe, talvez a melhor equipe do Brasil e é muito difícil jogar contra eles. Parabéns ao Sampaio, um resultado importante, coloca o Sampaio como líder aí do Campeonato Brasileiro, batendo ali o adversário direto, que é o Ferroviário, né? No próximo bloco nós vamos saber mais sobre o glaucoma, doença que pode até levar à cegueira. E você vai ver também a expectativa para o crescimento, o número de turistas aqui na capital nesse período junino que está chegando. O Centro Histórico, inclusive, já está pronto, preparado para as festas. A gente mostra já já, depois do intervalo. Bom dia, volta em instantes. São 7 horas e mais 40 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, uma doença que, se não for tratada, pode levar à cegueira. Aproveitando a data, uma ação foi realizada em um shopping aqui da capital. Veja a reportagem de Eduardo Ericeira. Dona Margarida ficou sabendo da ação em um shopping da capital e não pensou 2 vezes. Veio se consultar.
Para cuidar da saúde, a distância não é imprevisto. Ela saiu da cidade operária com destino ao centro da cidade para consultar a vista. A aposentada já trata o glaucoma. De 3 em 3 meses eu vou lá, aí eles me examinam, medem a pressão ocular e me dão os colírios. São 3 colírios que dá para os 3 meses. A dúvida fez com que Eva procurasse o auxílio médico. Consultas identificaram um problema na visão. Desde então, precisa se tratar. Tem que acompanhar regularmente aquelas pessoas que precisam, que têm dúvida, gente, procurem um médico. O glaucoma é uma doença silenciosa e que, se não tratada, pode levar à cegueira. Por isso, a consulta é de extrema importância para evitar danos à visão. Estou enxergando muito bem, eu acho muito importante, eu espero que isso aqui incentive não só a mim, mas a todos que puderem vir fazer isso aí. É uma excelente oportunidade. A ação aconteceu em comemoração ao Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, data que serve para alertar a sociedade sobre os riscos da doença que atinge aproximadamente 1 milhão de brasileiros, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. A atenção deve ser maior para as pessoas acima dos 40 anos de idade. São as pessoas mais atingidas pelo glaucoma. O glaucoma, ele é a lesão do nervo do olho, geralmente relacionada com o aumento da pressão. Então, esse nervo do olho é quem faz a gente enxergar, chamado de nervo óptico. Sem ele, não tem visão. Aqui no estúdio nós vamos falar mais sobre o glaucoma com o oftalmologista Mauro César Oliveira, que é presidente da Associação Médica do Maranhão. Doutor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Obrigado por mais esse convite. Nós que agradecemos, doutor. Essa é uma situação complicada, porque, como a gente disse na reportagem, é uma doença silenciosa, né? Como é que as pessoas podem, então, se prevenir dessa doença? É uma doença silenciosa e é importante falar que o glaucoma ele é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Né? Porque a maior causa de cegueira é a catarata. No entanto, a catarata ela é perfeitamente reversível com a cirurgia. E o glaucoma é a maior causa de cegueira irreversível. Quer dizer, se a pessoa já começa a ter perda visual, aquilo que houve comprometimento da visão não tem como recuperar. Respondendo à sua pergunta, a forma de descobrir é a prevenção. Na grande maioria dos pacientes, ele é uma doença assintomática. A pessoa não tem como perceber a perda visual. E as pessoas perguntam, mas doutor, como não se percebe a perda visual? É porque a perda visual do glaucoma, ela se dá de fora para dentro. Ela compromete, primeiramente, a visão periférica. A visão central, onde você olha diretamente para um objeto, é a última a ser comprometida. E muitas vezes a pessoa não sente dor, ardência, a não ser quando a pressão atinge níveis muito elevados. Então, a forma mais importante seria a consulta periódica ao oftalmologista anualmente, especialmente a partir de 40 anos de idade, que é onde a doença é mais comum. Existe um grupo de risco? É preciso, por exemplo, se meus pais têm pressão alta ocular, eu também preciso ter uma preocupação maior? Sim. O grupo de risco ele está relacionado ao fator hereditário, como você citou, é uma doença que tem uma transmissão hereditária e também pessoas principalmente a partir de 40 anos de idade. Isso não significa que o glaucoma não possa aparecer em outras faixas etárias, ele pode ocorrer inclusive de forma congênita, dá inclusive em recém-nascidos, mas estão dentro do grupo de risco pessoas que têm casos na família, pessoas acima dos 40 anos de idade, diabéticos e pessoas afrodescendentes têm maior tendência também. O ideal, então, é com frequência procurar um profissional, fazer os devidos exames, enfim. Sim. Recomenda-se que uma vez por ano, principalmente as pessoas acima dos 40 anos de idade, que têm casos na família, façam um exame oftalmológico. Neste exame, não vai se restringir apenas a verificar se a pessoa tem necessidade de usar óculos. O oftalmologista ele vai pesquisar aqueles sinais que são indicativos do glaucoma, onde o principal deles é o controle da pressão ocular. Então, vale ressaltar que glaucoma não é uma doença que dá pressão alta no olho, é uma doença degenerativa do nervo óptico, onde a pressão elevada é o principal fator que pode levar à progressão. Além da pressão elevada, o oftalmologista vai verificar também o fundo do olho, onde o aspecto do nervo óptico, como foi bem claramente explicado pelo Dr. Mário, que é o presidente da Associação Maranhense de Oftalmologia, a quem eu parabenizo pela iniciativa desse evento comemorativo. A avaliação do nervo óptico é muito importante também através do exame de fundo do olho. Doutor, agora, o glaucoma secundário, ele costuma ser causado também por medicamentos, traumas, enfim, existe essa outra situação? Perfeitamente. O que nós falamos até agora é a forma mais comum de glaucoma, que é o glaucoma crônico simples ou glaucoma primário de ângulo aberto. Existem outras formas de glaucoma, como você está citando, que é muito importante. Por exemplo,
Pessoas que fazem uso de corticoide, seja por indicação médica ou, o que é pior, por automedicação, o uso continuado de corticoide, principalmente alguns colírios que as pessoas começam a usar com frequência porque acham que faz bem para o olho irritado, podem levar ao aumento da pressão. O glaucoma secundário ele pode ocorrer também por outras causas, por exemplo, consequência de algum processo inflamatório. Existe uma inflamação interna, uma infecção interna do olho chamada uveiite, que é provocado por uma série de doenças do organismo, como doenças reumáticas, algumas doenças infecciosas e parasitárias, até mesmo virais, que pode levar a uma uveíte, que é uma inflamação interna. Essa inflamação também pode elevar a pressão ocular, além de traumatismo e outras causas comuns. Doutor Mauro, obrigado pelas informações e a entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. Foi um prazer, muito obrigado. Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 46 minutos, 7h46. Olha, daqui a um mês, a menos de um mês, né, dia 19, vai ser aberto oficialmente o São João de Todos aqui no estado do Maranhão, uma vasta programação. Nós vamos ao centro histórico agora da capital, porque por lá o clima já começou, o centro já está todo decorado, preparado para as festas juninas. Não é isso, Eduardo Ericeira? Pois é, Adalberto, olha que imagem linda, a gente está na Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís, por aqui bandeirinhas já foram colocadas, que aí são símbolos do São João. Muito bacana essa imagem, a Secretaria de Cultura do Estado, que assim como no Carnaval, promete fazer um São João maravilhoso também aqui na capital maranhense. São vários turistas que visitam também, os ludovicenses maranhenses, que vêm até a capital São Luís para aproveitar essas brincadeiras, esse festejo junino. Enfim, é uma das festas mais ricas aqui do estado do Maranhão, uma das melhores, uma das mais populares de todo o Brasil, reconhecidamente o São João aqui do estado do Maranhão. São vários pontos em que a Secretaria de Estado da Cultura está enfeitando, já está se preparando aí, já está entrando no clima do São João. Esse é apenas um dos pontos aqui no Centro Histórico, na Rua Portugal. E a gente já acompanhou esse preparativo também feito pela Prefeitura de São Luís, governo do estado aí, promovendo essa festa tão bonita que é o São João do Maranhão. A gente já acompanhou a movimentação ontem na Feirinha São Luís, muitas pessoas, turistas também já frequentam aqui a capital maranhense. Vamos acompanhar como é que foi a movimentação na Feirinha de São Luís, já em clima de São João. A Feirinha São Luís já se consolidou como grande evento do domingo na capital, reunindo pessoas de todas as idades, famílias que aproveitam o dia de lazer. E vale muito, são muitos atrativos: o artesanato, a culinária maranhense. Aqui na feira nós temos da atração turística ao artesanato, comida das mais variadas, e fiquem à vontade porque é tudo fiscalizado, pode comer à vontade. Fora os atrativos, já tão conhecidos e admirados de todos os domingos pelo público, a Feirinha São Luís se destaca também pelas parcerias, pensando na conscientização das pessoas. Neste domingo, as campanhas foram voltadas para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e hepatites virais, e também em apoio ao Maio Amarelo, campanha que tem como foco a prevenção de acidentes e um trânsito mais seguro. E se triplica cada vez mais esse tipo de ação, porque vai melhorar cada dia a vida da gente e do próximo também. Tem ainda a programação cultural, sempre com muita diversidade e apoio à cultura local. Teve uma boa rodada de capoeira. A tradicional banda da feirinha. E o legítimo forró. O pé de serra não deixou ninguém parado. O forró que é um dos ritmos que embala o Nordeste e as festas juninas, que estão se aproximando. E nesse período que antecede a realização dos arraiais, vai ter programação especial na Feirinha São Luís. Na realidade, a Feirinha São Luís ela sempre está muito antenada com as pautas da cidade. Mas especialmente nesse período em que há férias, nós temos uma programação mais arrojada para buscar proporcionar, não só para o ludovicense, mas também para os turistas, o que há de melhor na nossa cidade. A cidade, que já recebe durante todo o ano uma grande quantidade de turistas, tem no São João um dos pontos altos de fluxo de pessoas, principalmente chegando a São Luís. Nos anos de 2017 e 2018, foi constatado um aumento de 2% na taxa média de ocupação na rede hoteleira. Por exemplo, e para este ano é esperado novo aumento. Já tem turista na ilha. Vitor veio com um grupo do Ceará. Muito bem organizado, né, o povo bem acolhedor. E estou curtindo muito. A cultura local, bem legal. É a primeira vez que eu desci aqui, gostei muito, fiquei maravilhado com São Luís, viu? Pois é, Adalberto, telespectadores, a ilha em clima de festa, com essa imagem dá até
vontade de vir para cá, para São Luís. São João chegando, já está aí em clima de festa, cerca de 50 mil turistas, como eu disse aí na reportagem, deve visitar a capital São Luís. Acho que bem mais, pelo menos essa expectativa, pelo menos 50 mil pessoas, fora os maranhenses que vêm para cá, para a capital, também aproveitar o pessoal do interior do estado. A gente começa a semana com essa bela imagem aqui da Rua Portugal, no Centro Histórico de São Luís. E volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Como disse o Eduardo Ericeira, expectativa de crescimento dos turistas aqui na capital. Já há uma pesquisa, inclusive, apontando esse aumento. Vamos ver. Essa presença maior de turistas na capital, que é esperada para o São João, se deve às inúmeras ações realizadas, como, por exemplo, a divulgação do Maranhão, seus destinos turísticos e festividades em outros estados. Nós estivemos aí no Brasil todo, vendendo São Luís, e estivemos no São Luís e o Maranhão, São Paulo, Rio de Janeiro, no Recife. Tivemos convenções que tem agente de viagem do Brasil inteiro. Então, São Luís está na prateleira. É um produto que está sendo vendido por todos. No São João de 2018, a rede hoteleira constatou um aumento de 2% no que se refere à taxa de ocupação. Pode parecer tímida, mas aos poucos o setor começa a dar sinais importantes de recuperação. O visitante que chega em São Luís no mês de junho é atraído principalmente pelas brincadeiras. Muitas delas só existem aqui. Não existe um São João igual o do Maranhão, né? Existe no Brasil todo, mas não tem aquela coisa. Essa cultura nossa é muito forte, o Bumba Meu Boi, com essa indumentária que a gente usa aqui, é uma coisa muito legal e isso traz muita surpresa para essas pessoas. Quem vem e vai divulga também, né? Mas isso também não impede que o visitante aproveite a viagem para conhecer outros roteiros. Mas eu creio que as pessoas, além de vir buscar essa cultura, vêm visitar o estado, né? A gente tem aí os Lençóis Maranhenses, que é um portal muito importante para o nosso estado, mas também nós temos aí também os passeios, né, que a gente está batalhando para que as coisas saiam tudo correto nesse São João. Para 2019, uma vasta programação está sendo preparada nos vários terreiros espalhados pela cidade, como a apresentação do cantor pernambucano Alceu Valença, na noite de abertura do Arraial da Praça Maria Aragão. Nós temos uma diversidade cultural muito grande, então vai se mesclar atrações nacionais com atrações regionais, locais, que são as coisas o que nós temos de mais bonito. Nós temos os nossos amos que cantam, nós temos as nossas índias que dançam, nós temos os nossos caboclos de pena. Então, nós temos um mesclado de festas e de pessoas que encantam essa cidade e que fazem parte das primeiras páginas dos jornais. São João promete esse ano, já no Arraial do Ipe, outro ponto central, outro ponto onde a programação oficial vai acontecer. Tudo preparado, várias barracas já estão montadas, inclusive lá no Ipen, para esse São João, que começa oficialmente a programação a partir do dia 19 do mês que vem. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã aqui na TV Difusora. Ficam com imagens do Centro Histórico da capital, Rua Portugal. O exemplo aí do Centro Histórico preparado para esse São João. Bela imagem para encerrar o Bom Dia e começar bem essa semana, né? Um colorido aí para começar cheio de esperança a semana. Tudo de bom para você que nos acompanha em todo o estado. Amanhã a gente se encontra às 7 no Bom Dia Maranhão. Até lá.